Basta um beijo gay em público, em rede nacional ou não, para que a homossexualidade volte ao centro de discussões calorosas em todo o país. Ver duas senhoras com 80 anos se beijando, jogaram no lixo a sua carreira. Um crime. Esse congresso que está diante dos nossos olhos é homofóbico? É, sim. O senhor é homofóbico? Não. Você já ouviu isso aqui? Que aqui no É Lugar Gay já ouvi algumas vezes, na verdade. Ser gay é normal? Pelo amor de Deus! Liberdade versus preconceito. Se um dos seus filhos fosse homossexual, o que o senhor faria? O que você já foi chamado aqui? Já foi chamado de viado escroto. Direitos dos homossexuais versus valores da família. Para a criança começar a memorizar a partir de 5 anos de idade que ser gay é normal, pelo amor de Deus! Quantas vezes você já ouviu aqui dentro que você quer desestruturar as famílias? Muitas vezes. Meu filho fala o seguinte: papai, eu vi 2 homens se beijando na cozinha. E eu ia falar o que para ele? Se isso é normal, ele poderia na semana seguinte me procurar e falar: papai, eu estou namorando o Pedrinho. Se o senhor tivesse um filho homossexual, o senhor realmente daria porrada, como o senhor declarou? Porque o ódio, o rico... Líderes em conflito, quase armado. Eles são um cara de viado! Eles são um cara de preto! Que pergunta você faria a Jair Bolsonaro? Essa sua estupidez tem limite? Que pergunta o senhor faria ao deputado Jean Willis? Jean Willis, você sabe que é uma criança de 5 anos de idade ter acesso a esse tipo de material? Você acha justo isso? Posso falar com um cara desse, né? Pode me chamar de homofóbico, que eu mato no peito, meu couro é duro. Quem é mais radical, você ou ele? A organização de grupos que pregam a violência contra os homossexuais. Por que vocês são contra homossexuais? Essa raça é uma raça do demônio. Deus criou o homem e a mulher, não o homossexual. Deputado, até que ponto esses grupos radicais que pregam a violência contra homossexuais se inspiram em posições como as do senhor? Apenas por ser gay, eu quase morri por conta de um vizinho homofóbico. Um Brasil muitas vezes oculto em revista. Eu acredito que o ser humano, ao invés de semear o ódio, poderia semear o amor, né? Por conta de não aceitar o diferente, né? Como capitão, o senhor bate continência para ele todos os dias? Dá batida na continência agora aqui. Quando o Brasil vai ter um presidente homossexual? Eu acho que vai demorar, Cabrini. Uma dor dentro da gente que é irreparável, né? Porque você se sente inferiorizado pela sociedade, né? Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, as raízes da homofobia. Por que em pleno 3º milênio, a orientação sexual das pessoas continua no centro de discussões calorosas no país? Defesa dos valores da família ou intolerância contra os que são diferentes dos padrões estabelecidos pela sociedade? Afinal, qual a distância entre o moralismo e o preconceito? Aqui Roberto Cabrini, e esse é o Conexão Repórter de hoje. Uma investigação revela quem são e como agem os grupos que pregam a violência contra os homossexuais. Quem são vocês? Os carecas. Vocês são contra homossexuais? Somos. Por que vocês são contra homossexuais? Esses caras acabam com a família, acabam com os valores. E sem tirar que eles estão começando a acabar com a raça humana, assim, tá entendendo? Essa raça é uma raça do demônio. Deus criou o homem e a mulher, não o homossexual.
ódio, preconceito. Por que esse preconceito contra homossexuais? Porque é a lei de Deus, cara. Não nasceu Adão e Ivo, não. Nasceu Adão e Eva. O rolê dos caras é o quê? É droga, tá ligado? Os caras pegam assim, ó, o seu filho de 12 anos, leva pro homossexualismo, mas chega lá, leva pra balada lá, pra aquelas baladas gay, é droga, é só coisa, só sacanagem. Só. Não tem nenhuma coisa que presta, não. Só. Eu não vi até hoje nenhuma coisa vindo que presta dos homossexuais, não. Espalha doença, tudo que é de ruim, não tem uma coisa boa pra ter retirada disso. É tudo completamente uma história. Se um dia vocês tiverem um filho homossexual, como é que vocês vão reagir? A educação vem de casa. O homossexualismo não é escolha. Eu falo por mim. Não nasce gay, ele é escolha. Eu sou 100% seguro de que meu filho não vai ser homossexual, porque ele vai ter uma educação digna. E vocês estão dispostos a quê, em nome dessa causa? Matar e morrer. Matar e morrer tudo. Matar e morrer tudo. Virou uma guerra e esse é o local onde ela é travada. A defesa dos direitos dos homossexuais versus a defesa dos valores da família. Teoricamente, não são dois conceitos necessariamente antagônicos. Mas aqui, no Congresso Nacional, elas praticamente dividem dois grupos politicamente opostos. Não há previsão para a trégua. Você quer queimar a roupa, você vai queimar a porra! Os direitos dos homossexuais transformados em campo de batalha. A gente não volta pro armário! Pelo amor de Deus! Você quer que seu filho aprenda a ser homossexual na escola? Jean Willis caminha em passos sempre apressados pelos corredores do Congresso. Já esses corredores do Congresso estão, de certa forma, impregnados com homofobia? Olha, de certa forma, sim. Porque a homofobia, ela é social, ela é institucional e a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, faz parte da sociedade. Então, há homofobia aqui. Baiano de Alagoinhas, 41 anos, intelectual, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Defina a homofobia. A homofobia é algo que você aprende. Se desde pequeno você cresce num mundo em que os homossexuais ou são invisíveis ou são representados da pior maneira possível, como criminosos, como marginais, como párias, como doentes, como pecadores, você vai crescer tendo aversão a esse segmento da sociedade, a esse grupo. Então, quando a pessoa acha, por exemplo, que um gay não nasceu para ser deputado federal, ela está sendo homofóbica. Você já ouviu isso? Já ouvi isso. Descreve onde nós estamos aqui, Jean. Bom, aqui é o Salão Verde da Câmara. É o lugar onde, em geral, a imprensa faz entrevista com os deputados, onde o presidente da Câmara faz sua coletiva. É um lugar lindo, assim. Você se sente confortável aqui? Olha, não me sinto absolutamente confortável. Não é o melhor lugar para se estar, mas é o lugar necessário para se estar. Talvez você não possa entrar aqui no plenário porque você não está de gravata. Ou seja, a liturgia do cargo dá importância à gravata para o acesso ao plenário, dificulta o acesso das pessoas ao plenário, mas olha, tem deputado aqui acusado de corrupção, né? Então você vê como são a ordem das coisas, as contradições, né? Você se sente discriminado aqui? De certa maneira, só não sou mais porque eu sou um cara preparado, modéstia à parte. Lidar comigo não é fácil. Eu sou um cara preparado, intelectualmente preparado, eu sei brigar pelo que eu acredito, né? Então a minha luta pelos direitos humanos é uma luta que tem consistência. Hoje o maior ícone da causa gay do país. A que distância nós estamos da homofobia ser considerada crime? A gente está muito distante. Um obstinado defensor da criminalização da homofobia, que chegou a passar na Câmara, mas não no Senado. Tão perto, tão longe. Qual foi a pior coisa que você ouviu aqui? A pior coisa que eu ouvi aqui foi do deputado Jair Bolsonaro, né? Que me chamou de viado escroto e disse que meu pai não tinha orgulho de ter um filho como ele. Quer dizer, eu achei ofensivo não só a minha pessoa, mas a meu pai. Ele não conhece meu pai, não conheceu meu pai para afirmar que meu pai não tem orgulho de ter um filho gay. Ele tem mais do que adversários, inimigos e peso, como Jair Bolsonaro. Conhecido por posições muitas vezes consideradas
homofóbicas, embora negue. Homofobia é queimar rosca todo dia. Não tem nada a ver com homossexual. Eu quero que eles sejam mais do que felizes. Quero que sejam felicíssimos. Mas, por favor, não queiram impor esse comportamento dentro das escolas. O senhor é homofóbico? Não. Digo mais, muitos gays votam em mim. Tem um site Gays de Direita que o pessoal me apoia. Aos 60 anos, paulista de Campinas, deputado federal pelo Rio de Janeiro há 25 anos, Jair Bolsonaro recebeu quase 500 mil votos nas últimas eleições. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 4 homens e uma menina agora maravilhosa de 4 anos de idade. Se um dos seus filhos fosse homossexual, o que o senhor faria? Eu não acredito que seja, tanto é que eles me acompanham, né? Se fosse. Eu não acredito nisso. Tem certas coisas que você tem que acontecer para você pensar, ok? Eu não sei como eu me comportaria numa situação dessa. Mas a educação que eu dei e a mãe deles também deu, eu não acredito que corra que tenha essa possibilidade. Ex-capitão do Exército Brasileiro defende o período do regime militar. Estamos nos aproximando do gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Suas marcas estão impressas aqui no seu território? É, aqui uma parte ideológica para cá, né? O que eles representam para o senhor? Representam um amor à pátria. Eles são pessoas que eu tenho como exemplo. O Médici, o Figueiredo. Como capitão, minha continência aos 2 e aos outros 3 que não estão aí também. Bolsonaro e suas posições radicais têm uma legião de seguidores nos subterrâneos do Congresso. Aqui é a coluna vertebral da Câmara dos Deputados. Aqui onde realmente os projetos são debatidos, né? E tudo bem? Ué, o que é isso? O que é isso? Agora de honra aí, aqui nessa sala, funcionando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em 2010, que eu descobri que eles já estavam lançando o que passou a ser conhecido depois como kit gay. O que incomoda tanto o senhor no kit gay? É a questão da garotada. Um garoto de 5, 6 anos de idade não está em condições de achar o que está certo, o que está errado nessa questão de voltada ao homossexualismo. Se o senhor tivesse um filho homossexual, o senhor realmente daria porrada, como o senhor declarou? Olha, eu entendo que o garoto, a partir desde cedo, tem que ser educado da forma de ele ser homem ou ser mulher. Tá? Um tapa no bumbum, uma bronca, isso não é porrada, é maneira de educá-lo. Se o moleque é extremamente violento, você pode mudar esse comportamento dele. O senhor parte do princípio, então, que homossexualidade é uma questão de educação? Sim. Que pode ser consertada através de castigos físicos? Mas tem que ser presente. Não é castigo físico. Eu acho que um corretivo, não vou falar em castigo físico, é um corretivo. Como é que o senhor vê essas manifestações em relação ao beijo gay público? Hoje parece que para alguns da classe artística não há limite, vale tudo. Ver 2 senhoras com 80 anos se beijando, jogaram no lixo a sua carreira. Um crime, um desserviço que prestaram à sociedade e à família brasileira. Agora, por que fazem isso? Estimulado por quem? Isso também faz parte de política do governo. Ele pouco parece se importar de ser chamado de ícone anti-gay no Brasil. E sua fama não termina aí. Deputado, quando o senhor sai às ruas, que tipo de comentário, do que chamam o senhor? Olha, de cada 50 que falam comigo, dirigem uma palavra, um me ofende. Fala o quê? Ofensa é homofóbico, racista, sai do armário, enrustido. Inclusive, muitas vezes eu convido até, vou conversar. Não paro, vou embora. Porque eu aceito dialogar com eles. Deputado, o senhor é uma pessoa autêntica que sempre fala tudo que pensa. O senhor tem orgulho ou vergonha de ser considerado um político homofóbico? Se ser homofóbico é defender a família e as crianças, eu tenho muito orgulho dessa pecha. Eu não sou homofóbico. Eu quero que me respeitem. Ele luta com todas as armas contra o casamento entre homossexuais, a adoção de crianças por casais gays, a presença de homossexuais no exército, a criminalização da homofobia, o kit gay ou qualquer instrumento
que combata o preconceito a homossexuais nas escolas. O senhor é a favor da adoção de filhos por casais homossexuais? Não, se dependesse de mim, uma proposta nesse sentido jamais seria aprovada. Eu declarei certa vez que um filho meu, de 5 anos de idade, eu não deixaria brincar na casa de outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. Por quê? Ele poderia chegar em casa, o meu filho, e falar o seguinte: papai, eu vi 2 homens se beijando na cozinha. Eu ia falar o que para ele? Se isso é normal, ele poderia na semana seguinte me procurar e falar: papai, eu estou namorando o Pedrinho. Sempre sob o argumento de defender a família brasileira. O que mais revolta o senhor? É o ativismo gay dentro das escolas. Se querem pregar para mim, para você, o pessoal universitário que ser gay é legal, sem problema nenhum, não vai nos atingir nada. Agora, o crime é contra as criancinhas a partir de 5 anos de idade, que em 2016, segundo o PNE, será a partir de 4 anos de idade que vão ter contato com esse tipo de material. Um pai não admite isso. No mesmo livro, mais avante, tem a brincadeirinha do jogo da memória. Aqui, famílias. Tem lá 2 idosos, um idoso e uma idosa e uma criança. Netinho, vovô e vovó. Um casal normal. E depois tem também 2 casais, 2 homens. Para a criança começar a memorizar a partir de 5 anos de idade que ser gay é normal, pelo amor de Deus. Mas as crianças não precisam ser estimuladas a aceitarem os diferentes? A partir de que idade? 14 anos? Desde cedo? 16 anos? Por que não desde cedo? Mas não... Olha só, você está levando a questão do sexo para dentro da escola. E o que é pior, né? Não seria o local adequado? Não, na escola não. Você com criança de 5, 6 anos de idade, 4 a partir do ano que vem, discutir sexo, você está estimulando, no meu entender, está escancarando as portas, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A homossexualidade, mas está escancarando as portas para a pedofilia. Você está estimulando a molecada a fazer sexo, homo ou hétero, está estimulando. Olha os livros escolares agora aqui. Exemplo, uma sugestão de brincadeiras escolares. Temos aqui índios seminus, que é da tradição deles, brincando de gavião. E diz aqui o texto: faça uma fila indiana, todos nus, ficam bem agarradinhos junto do outro, e o último da fila é bem explícito: agarre com mais firmeza para não ser comido. E aqui embaixo agora, para surpresa, né, diz o seguinte: você entendeu a brincadeira? Gostou dela? Convide seus amigos para brincar de gavião. Pelo amor de Deus! Mas as crianças não têm que ser ensinadas a não terem ódio contra pessoas de orientação sexual diversa? Você não pode falar nisso dentro da escola com a criança formando sua personalidade. Vai falar quando? Tá? Isso daí, deixa a criança crescer em paz, ela consolidar a sua formação. Nós nascemos homens ou mulheres. E no meu entender, isso é comportamental. Isso pode ser mudado na escola. Tá ok? E na escola não é lugar de fazer isso aí. Nesse Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT é previsto cota para professor gay em escolas. De onde vem essa sua repulsa a homossexuais? Não tem repulsa, é a defesa das crianças nas escolas. É apenas isso, e defesa da família. No passado... Mas com isso o senhor não segrega os homossexuais dentro de uma sociedade? A escola não é lugar de você estimular esse tipo de comportamento. O que deve falar no professor sobre o assunto homossexualidade? No ensino fundamental, até a 9ª série, de 5 anos de idade até os 14, nada. Absolutamente nada. Que a partir dos 13, 14 anos de idade... Não deve falar pelo menos para que as pessoas aceitem outros de orientação sexual diferente da delas? Gabriela, o que é um menino, uma menina de 5 anos de idade? É um santo que está ali, é um anjinho que está ali. Mas ela sai na rua, ela vai ver um homossexual. Mas ela não sai na rua sozinha, ela sai com seus pais. Você acha justo eu com a minha esposa almoçando com minha filha de 4 anos e um casal, 2 homens, num restaurante, começar a trocar carícia do meu lado? E eu, caso eu mude de mesa, pelo projeto de lei 122, eu e minha esposa vamos para a cadeia 3 anos inafiançável.
É isso que eles querem? Aí eles estão provocando uma repulsa nossa para com eles. Restaurante não é lugar de você fazer isso aí. Isso vem acontecido. Já aconteceu comigo. Uma situação e suas duas visões. Só que eu não sou homofóbico, eu não tenho medo de viado. Entendeu? Eu sou contra homossexual. Olha o delírio da pessoa. Ele é contra o homossexual, não gosta de viado e não se considera homofóbico. Pisa. Dá socos. Eles batem com raiva, ódio, em 3 supostos gays. Um cai no chão e perde os sentidos. Se um dia vocês tiverem um filho homossexual, como é que vocês vão reagir? A educação vem de casa. O homossexualismo não é escolha. Eu falo por mim. Não nasce gay. Como é que tu vê isso? Não precisa chegar a esse extremo, mas tem razão quando falam que essa educação vem de casa. E não pode esses grupos querem impor um comportamento nas escolas com apoio do governo. Mais violência contra homossexuais em uma parada gay. De onde vem esse ódio? Vem, no meu entender, deles mesmos, ao querer impor seu comportamento para a sociedade. E um pai não admite isso. O crime contra as crianças é inadmissível. Deixe as crianças em paz, tire isso do currículo escolar. Por que esse preconceito contra homossexuais? Porque é lei de Deus, cara. Não nasceu Adão e Ivo, não. Nasceu Adão e Eva. É droga, tá ligado? Os caras pegam assim, ó, o seu filho de 12 anos, leva pro homossexualismo, mas chega lá, leva pra balada lá, pra aquelas baladas gay, é droga, é só coisa, só sacanagem. Só, não tem nenhuma coisa que presta, não. Por estupidez, não é só ódio, é ódio movido a estupidez, burrice. Então tem essa ignorância aí, né, de não saber o que é orientação sexual, identidade de gênero. Deus fez homem e mulher. Depois a ideia de demônio, né? Se não foi feito por Deus, foi feito pelo demônio. Se é feito pelo demônio, não tem humanidade. Se não tem humanidade, justifica eu matar. Deputado, até que ponto esses grupos radicais que pregam violência contra homossexuais se inspiram em posições como as do senhor? Olha, eu sou a pessoa que está preservando a família. Eu tenho imunidade para falar. Gostem ou não gostem. De onde vem esse ódio? Da ignorância, cara. Da ignorância. Esse ódio vem da maneira como você é educado nessa sociedade que marginalizou os homossexuais e que tem um discurso violento contra os homossexuais. Uma homofobia que é institucional, uma homofobia que está nas escolas. Quer dizer, a maneira como uma professora reage a um aluno gay na sala. Eu preferia dele ser um ladrão do que um gay. Como é que o senhor vê essas opiniões? No Brasil se pensa dessa maneira e nós temos que respeitar a tradição e a cultura do povo brasileiro. As leis existem para proteger a maioria e não a minoria. E essa minoria quer se impor. E eles agridem a sociedade em muitos momentos. Que seja feliz na sua intimidade como nós héteros o somos na nossa. Um homem é cercado e espancado. Ele morre no hospital com traumatismo craniano. Razão: o simples fato de ser homossexual. O que vocês acham desses ataques aos homossexuais que têm sido comuns? Eu acho que é o seguinte, a sociedade se rebelando contra os... O cara é uma criatura do inferno, uma criatura do demônio. Deus criou o homem e a mulher, não o homossexual. Ele diz que odeia homossexuais, que mata homossexual, mas não sou homofóbico. Então isso também é muito comum. As pessoas praticarem homofobia e não se considerarem homofóbicas, não se considerarem homofóbicas, que é bem típico da estupidez. E cara, eu vou te dizer, o ódio, ele é motivado pela ignorância. Os caras se agarrando, eles não se agarram de mãozinha dada, os caras se pegam mesmo, é coisa feia, é pudor. Por que as pessoas têm dificuldade com esse tipo de imagem? Olha, porque no fundo eles não querem isso na sua família. Qual pai tem orgulho de ter um filho gay? Não tem orgulho. Ele convive e deve respeitá-lo. Agora, eu nunca vi uma baile debutante de meninos gays patrocinada pelos pais. Alguém já viu? Se eles têm a livre expressão de ser homossexuais, a gente também tem a livre expressão de não gostar. Jean, você já foi vítima de violência semelhante? Olha, quando eu tinha 12 anos, violência simbólica eu sou até hoje, né? Eu digo violência simbólica é o insulto, a injúria, o xingamento, a ameaça de morte.
Isso acontece o tempo inteiro, né? Inclusive, eu já protocolei alguns pedidos de investigação na Polícia Federal e já denunciei algumas figuras à justiça por conta das ameaças de morte. Mas como é que são essas ameaças de morte? Ameaça de morte, eu vou matar você. Havia um site, a gente conseguiu em 2011 prender 2 caras, um em Curitiba, outro em Brasília. Eles estavam articulados e eles alimentavam uma página de ódio a mim, né, especificamente, davam uma receita de como as pessoas me matar, uma página que incentivava o estupro corretivo de lésbicas. Vocês estão dispostos a quê, em nome dessa causa? Matar e morrer. Vai morrer tudo. Matar e morrer tudo. No seu dia a dia, você ouve ofensas desse tipo? Ouço ofensas terríveis desse tipo. Do tipo, você tem que morrer, viado tem que morrer, você é abominação do demônio, você ameaça a família, coisas desse tipo. É muito mais virtual. Ninguém tem coragem de me dizer isso cara a cara. O Brasil não está preparado para esse tipo de manifestação? Vai demorar talvez um século ainda. Não vai ser comigo. Por que grupos que pregam o ódio e o preconceito a homossexuais continuam atuando no Brasil? É o que vamos mostrar agora. Levamos 2 atores para testar a reação das pessoas nas ruas, no cotidiano. Nossa, eu não sabia que as pessoas olhavam tanto. É difícil, né, meu? Estamos no centro de São Paulo. O casal de atores entra em ação. Vão socando no pessoal. Muitos se espantam. Jogaram, né? Alguns curiosos olham. Outros riem. Tem que sair beijinho na boca, velho. É, né? Daqui a pouco. Eles pedem tanto, né? Agora um novo teste. Esses 2 atores são casados há 5 anos. O meu nome é Gabriel, tenho 26 anos. Esse é o Carlos, meu marido. Agora a gente vai andar pra ver a reação das pessoas, o que acontece. Nas ruas, eles trocam carícias. Andamos por vários pontos da cidade de São Paulo. Alguns olham, comentam, mas a maioria não se incomoda com o namoro do casal. Reações menos explosivas, como as registradas anteriormente. E mais uma vez, os 2 homens se passam por um casal de namorados gay. Em poucos minutos no local, os supostos homossexuais viram atração de quem passa por aqui. As pessoas gritam. Chupa a língua dele! Algumas ameaçam. Tomar umas madeiradas no começo, uma facada assim, ó. Não dá mais matar esse viado. Vai pegar. Pouca vergonha, hein? Estão incomodadas. Precisamos sair do local. Nesse momento, somos surpreendidos por um ataque. Arremessam do alto uma jaca de uns 2 quilos. Por sorte, ninguém se machuca. Indícios de novos tempos? Ou apenas atitudes reprimidas? Eis a questão. Hoje em dia eu acho que as pessoas não xingam mais como antigamente. Elas olham, mas eu acho que elas ficam com um pouco de medo de xingar a gente.
Na verdade, quando tem uma pessoa sozinha, elas não xingam, mas quando tá em grupo, acho que eles se sentem mais seguros e é aí que eles provocam, eles mexem pra tentar intimidar a gente. Dois homens e posições antagônicas. Como um convive com a opinião do outro. Acompanhamos a rotina deles no Congresso. Jean Willis. Olha só, essa casa ela é formada majoritariamente por homens brancos, ricos, heterossexuais e cristãos, a maioria, né? As mulheres, embora sejam maioria no Brasil, numérica, né, há mais mulheres do que homens, elas estão pouco representadas aqui. Jean, para o país mudar, em primeiro lugar, precisa entrar o assunto em pauta. Sim. Que tipo de dificuldade você encontra para colocar a homofobia enquanto crime na pauta do Congresso? Olha, a dificuldade é mesmo a maioria conservadora. O fato da gente não ser maioria, nós, os deputados mais progressistas e voltados para os direitos humanos, impede que a gente consiga, por exemplo, aprovar a criminalização da homofobia. A gente não consegue por isso, porque a maioria vai lá e vota contra. Você acha que vai vencer essa guerra? Eu não acho que eu vou vencer, porque a vida é feita de batalhas, né? Eu acho que a gente pode vencer batalhas. Algumas batalhas a gente tem vencido. E eu gostaria também de subir na tribuna para dizer, olha, a partir de hoje o Brasil é um país que reconhece plenamente os direitos das pessoas transexuais. Jair Bolsonaro. O senhor perdeu a primeira batalha na lei que criminaliza a homofobia. A lei passou aqui na Câmara. Nós cochilamos, vamos falar assim. Foi no final de 2010. Por que o senhor lutou tanto contra essa lei? Porque cria uma classe especial junto aos homossexuais. Eles não são diferentes de mim, de você, de quem quer que seja. Apenas porque dorme, vamos assim dizer, com a pessoa do mesmo sexo. Nos corredores, eles procuram não se cruzar. Aqui dentro do plenário, os debates entre esses dois grupos são apaixonados, radicais e sem nenhuma perspectiva de entendimento. Deputado, o senhor senta do lado direito, Jean Willis senta do lado esquerdo. Vocês não têm a chance de vir até o centro para convergir? Olha, eu nunca fugi dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes que eu entro aqui, eu cruzo o corredor, ele vira a cara para mim, ok? E eu estou disposto a conversar com ele. Eu não sou homofóbico, mas o que parece é que ele é heterofóbico. Conversar significa entrar em entendimento? E algumas coisas até poderíamos, por que não? Por exemplo? Eu acho difícil, né? Vai depender do poder de persuasão dele. Nas propostas que ele defende... Daquilo que ele defende, o que o senhor poderia concordar? Vou falar dos projetos que ele tem aqui dentro, nada. Como, por exemplo, cirurgia de mudança de sexo para menores de idade, independente da vontade dos pais. Não posso concordar com isso daí. Você acha que um dia vai dialogar com Jair Bolsonaro? Ah, não. Acho dificílimo. Não vou dialogar, não. Porque, como eu disse para você, ele é uma expressão caricata do fascismo. O fascismo não abre diálogo, entendeu? Quem é mais radical, você ou ele? Eu não sou radical. Eu não me considero uma pessoa radical. Para ele, você é? Eu acho que ele é equivocado. Ele não conhece os termos de radicalidade. Troca de acusações. Como é que o senhor vê as posições do deputado Jean Willis? Eu não entendo, não sou como ele, que acha que a criança nasce homossexual. Eu acho que é um comportamento. É a família que leva isso aí. Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Quantas vezes você já ouviu aqui dentro que você quer desestruturar as famílias? Muitas vezes. Eu ouço isso o tempo inteiro, que eu sou uma ameaça à família. E como é que você vê essa acusação? Como uma estupidez. Como uma acusação desonesta e estúpida. É mentirosa. Porque não é verdade. Ao contrário, eu quero proteger todas as famílias. Como eu disse para você, a família vem mudando. Uma mulher que cria filhos sozinha é uma família. Um pai que cria os filhos sozinho é uma família. Uma avó que cria os netos só porque os pais faleceram é uma família. Um cara que se separou da mulher dele e teve filhos com outra mulher forma uma família estendida. Ou seja, nós temos hoje diferentes arranjos familiares. Por que a gente vai deixar de fora as famílias homoafetivas? Para Jean Willis, o Congresso é homofóbico. O senhor concorda com isso? Ela é institucional e a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, faz parte da sociedade. Então há homofobia aqui. Eu acho que para ele o Congresso é heterofóbico. Porque eu não vejo ele discutindo com outros parlamentares, a não ser daqueles restritos círculos de amizade dele de alguns deputados de esquerda. Fogo cruzado. Que pergunta você faria a Jair Bolsonaro? Sua estupidez tem limite? Porque deve ter um limite para a estupidez dele, né? O deputado Jean Willis perguntou ao senhor qual o limite da sua estupidez.
Olha, eu vou falar do limite da hipocrisia dele com essas propostas. Que pergunta o senhor faria ao deputado Jean Willis? Jean Willis, você sabe que é uma criança de 5 anos de idade ter acesso a esse tipo de material? Você acha justo isso? Isso não é uma covardia para com os pais que estão trabalhando, pagando impostos, para te dar esse salário maravilhoso que nós temos na Câmara? Discursos inflamados. E só para desfazer esse preconceito, eu sou filho de um casal heterossexual, e todos os homossexuais que existem no mundo nasceram não de chocadeira, nem por geração espontânea, mas de casais heterossexuais. Então isso quer dizer que a orientação sexual dos pais não influencia na orientação sexual dos filhos. Qual a diferença entre o senhor e ele? Eu sou autêntico. Eu defendo a família, tenho vergonha na cara. Jean, você se sentaria à mesa com Jair Bolsonaro para discutir a aprovação de um projeto? Não. Em hipótese alguma? Em hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. E se ele te estendesse a mão? Olha, se ele me estendesse a mão e fosse honesto, se ele parasse de dizer que os homossexuais são homossexuais por falta de porrada, ele teria todo o meu acolhimento. Mas realmente eu falei essa frase. Como é que você encara essa frase? Eu encaro como mais uma das muitas estupidezes que ele diz, e mais uma das irresponsabilidades, porque, como eu disse para você, é um cara que não pensa em como essa frase vai impactar na pessoa que está ouvindo ele, né? O cara lá do interior, ignorante, que tem um filho gay em casa, pode matar esse filho. Qual foi a campanha de ódio que mais te machucou? É essa que me associa à pedofilia, e que com certeza partiu da família Bolsonaro, né? Dele e dos filhos dele, e da rede que ele sustenta. Sabia que ele o acusa disso? Não, não sabia. Tô sendo surpreendido aqui. O senhor espalhou o boato de que ele é pedófilo. Ele quer pegar a classe de homossexuais ou quem pratica o sexo, né, com a pessoa do mesmo sexo, e colocar contra mim. É apenas isso. Jean Willis, vá ser feliz. Agora, a partir do momento que você estimula isso nas escolas, você está estimulando a pedofilia. Isso você não perdoa. Não tem como perdoar isso, né? Nervos à flor da pele. Eles estão nos provocando, estão nos afrontando. Cuida da tua vida. Eu quero que os homossexuais sejam felicíssimos. Mas, por favor, respeite. Mas o senhor quer a distância deles? Não, não. Não posso falar com um cara desse, né? Não posso depois trocar tapinhas nas costas e beber cafezinho com ele. Não, isso é sério. Pode me chamar de homofóbico, porque eu mato no peito, meu couro é duro, tá ok? Mas sei que estou sendo agredido, estou me tornando uma vítima da sociedade para defender o filho exatamente dos que mais necessitam. Embates. Essa verdade nós temos que botar para fora. Você tem orgulho daquela bandeira? Dessa aqui? Muita. Tenho muito orgulho dessa bandeira. E eu vou dizer, tem uma frase do hino nacional que combina muito comigo. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Não fuja à luta, Cabrão. Jamais. Jamais. A minha vida sempre foi uma luta. Eu não vejo uma mulher grávida falando: o meu quarto tem as cores do arco-íris, porque ele vai decidir o seu sexo no futuro. Não, ou ela pinta de azul ou de cor-de-rosa no seu quarto. E espera aquela criança com todo carinho, de modo que ele seja no futuro um homem útil à sociedade pelo seu conhecimento, pela sua profissão, e não pela sua opção sexual. É covardia essas crianças! Covardia! Você quer queimar a outra, vai queimar a cor! Se alguém quiser procurar um psicólogo e falar: eu quero ser gay, me ajude, sem problema, o psicólogo vai ajudá-lo. Mas se acontecer exatamente o contrário, o homossexual procurar um psicólogo para deixar de ser gay, isso é punido por resolução do Conselho Federal de Psicologia com a cassação do seu diploma. Isso é justo? A cura gay é um retorno a esse passado em que a homossexualidade era tratada como uma doença. A homossexualidade não é uma doença. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. Vitórias. Prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. E derrotas. O discurso homofóbico dá votos?
tem dado votos. Tem dado votos. Eu acho que ele é um cara que se elegeu muito em cima do discurso homofóbico. Não só. Ele representa, assim, toda uma ordem conservadora, que vai contra os direitos das mulheres, que é contra os direitos da infância, da adolescência, né? Ele representa um conjunto de ideias, assim, nesse sentido. Mas a homofobia está lá presente. Mas a homofobia dá voto. Eles são um cara de viado! Eles são um cara de preto! Cura gay, como é que você encara esse termo? Uma estupidez. A cura gay é um retorno a esse passado, em que a homossexualidade era tratada como uma doença. A homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana. O cura gay, repito para você, leva-se em conta a questão da psicologia. Se alguém quiser procurar um psicólogo e falar, eu quero ser gay, me ajude, sem problema, o psicólogo vai ajudá-lo. Mas se acontecer exatamente o contrário, o homossexual procurar um psicólogo para deixar de ser gay, isso é punido por resolução do Conselho Federal de Psicologia com a cassação do seu diploma. Isso é justo? O psicólogo é alguém para te ouvir e tentar buscar uma solução para o teu caso, seja ele qual for. Até isso, o ativismo gay entra no Conselho Federal de Psicologia, que eles não vão gostar que eu vou falar agora. Tá apinhado de gays no Conselho Federal de Psicologia. E como é que você vê isso? Eu vejo isso, que eles assumiram isso aí. É o aparelhamento gay neste Conselho de Psicologia. Homofobia, queimar rosca todo dia. Bota lá, bota teu jornal. Quando é que você vai deixar de ser uma voz solitária aqui dentro? Eu acho que dentro de 10 anos eu deixo de ser uma voz solitária. Acho que vai ter muito mais representantes da comunidade LGBT aqui, como vai ter de outras comunidades também. Eu creio, eu sou um cara esperançado. Gostem essas pessoas ou não, eu sou homossexual assumido, sou deputado federal, represento uma comunidade. A infância e adolescência de Jean na Bahia foi de traumas e leituras de muitos livros. Aos 12 anos de idade, quando eu estava indo, eu morava em Alagoinhas ainda, na minha cidade, eu estava indo para um dos encontros da pastoral, eu era membro da pastoral da Juventude Estudantil, e eu estava andando nas ruas e veio um cara na minha direção e, do nada, esse cara me deu um murro. E as pessoas que estavam em volta viram um cara mais velho do que eu tinha 12 anos, me batendo e ninguém fez nada. E a princípio eu não compreendi por que esse cara me bateu, o que é que eu fiz a ele. E depois é que eu compreendi que ele identificou imediatamente que eu era homossexual, sei lá, pelo meu jeito, e me bateu. Foi a única violência física que eu sofri. Eu existo, não adianta as pessoas virem com seus preconceitos querendo nos invisibilizar. Já quando você se descobriu homossexual? Olha, na mesma época que, em geral, as pessoas se descobrem heterossexuais, né? Quer dizer, quando a orientação sexual começa a aflorar. E é na mesma época para todos nós, para héteros e homossexuais. Que é ali na pré-adolescência, quando o desejo, o afeto pelo outro começa a aparecer. Bastava as pessoas colocarem os dois neurônios para funcionar para entender que esse preconceito não se sustenta por muito tempo. Você cresceu ouvindo que tipo de comentário? Todo tipo de comentário, assim, de arremedo, de desqualificação, por parte dos meus parentes mais velhos, dos meus tios, dos meus primos. O que te falavam? Coisas horríveis, né? Tipo? Viadinho, mulherzinha, tome jeito de homem, você não vai dar pra nada. Você sofreu muito com isso? Claro. Todo mundo sofre, Cabrini. Imagina uma criança ouvir isso, cara. Qual foi o momento mais difícil para você? Para mim, o momento mais difícil foi na entrada na adolescência, sabe? Quando a escola se torna particularmente insuportável. Porque você começa a sofrer bullying na escola, né? Você começa a ser ameaçado de apanhar na saída da escola. Eu não saía pro recreio, por exemplo. Não saía pro recreio porque eu tinha medo de apanhar dos meninos. Então eu ficava dentro da sala de aula, porque a professora, de certa forma, me protegia. Esse é um momento muito difícil, é o momento em que você começa a se sentir estranho. Quando você contou aos seus pais que era homossexual, qual foi a reação? A reação da minha mãe foi mal, foi O que ela te falou? Ela chorou e ela disse que preferia que eu não fosse. E o seu pai? Meu pai, eu nunca conversei com ele sobre isso. Por quê? Conversei. A minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito difícil, por causa do alcoolismo dele. Ele virou celebridade em um reality show e então soldado de uma causa. Quando se fala em direitos dos gays, existe luz no fim do túnel? Existe. Eu sou um exemplo dessa luz no fim do túnel. Aquele garoto de 14,
15 anos, que está começando a afirmar sua homossexualidade agora, ele pode ver em mim um exemplo positivo. Isso não é pouca coisa, sabe? Não é uma luz no fim do túnel. Ele falava com um tom de ódio mesmo, sabe? Seu viado, sabe? Ele nunca falou, você é um homossexual, você é um gay, não. Era só, você é um baitola, você é um traveco, só palavras feias, entendeu? Isso me magoa muito, porque eu procuro manter a discrição, sabe? Nas imagens do circuito interno do prédio, dá para ver o Anderson tirando a faca da cintura. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. A intolerância levada ao extremo. Câmeras de segurança de um prédio flagram um crime contra um homossexual. São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Rodrigo. Aqui é a minha casa e há 2 semanas atrás aconteceu uma coisa muito chata comigo. Eu fui esfaqueado pelo meu próprio vizinho aqui no hall enquanto eu voltava do supermercado. Tô totalmente em pânico, eu não tô saindo de casa. Março de 2015. Rodrigo sobe a rampa do condomínio onde mora com as compras nas mãos. Eu pude ouvir a esposa dele falando, tem certeza que é isso que você quer fazer? Aí ele falou, tenho. Ela falou, então vai lá e faça. O agressor segue o engenheiro e entra no hall do edifício. Nas imagens do circuito interno do prédio, dá para ver o Anderson tirando a faca da cintura. Eu tenho certeza que foi crime de homofobia pelas atitudes dele comigo, entendeu? Ele falava com um tom de ódio mesmo, sabe? Seu viado, sabe? Ele nunca falou, você é um homossexual, você é um gay, não. Era só, você é um baitola, você é um traveco, só palavras feias, entendeu? Isso me magoa muito, porque eu procuro manter a discrição, sabe? O homem esfaqueia Rodrigo por trás. Nesse momento eu vim pedir socorro. Aqui onde eu fiquei, que eu sumi da câmera, tem um outro apartamento que eu pedi socorro pro vizinho. Só que eles ficaram com tanto medo que eles não quiseram abrir a porta porque eles ficaram com medo de ser esfaqueado por ele também. Depois da violência, Wanderson faz ameaças. Quando eu olhei para trás, eu vi que era o meu vizinho. Ele me esfaqueou e depois ele levantou a faca e falou para mim, isso é para você aprender a não bater de frente com um homem de verdade, seu viado. E agora você vai morrer. Rodrigo cambaleia, quase cai no chão. Olha agora, olha lá o meu pescoço sangrando, deu pra ver? Olha eu cambaleando, quanto que eu cambalei. Nessa parte foi a pior dor do mundo que eu senti, que vocês não têm noção. Uma dor imensa, tanto que a facada foi tão profunda que trincou o osso da minha coluna. Eu senti uma cãibra muito forte nas pernas, parecia como se eu tivesse bêbado, porque foi uma dor muito forte. Um funcionário do prédio ajuda Rodrigo e consegue tirar o agressor de lá. Eu consegui só chamar o elevador e fui cambaleando até o meu apartamento, onde o meu amigo me socorreu. Eu não me sinto seguro dentro da minha própria casa, por causa que tudo me lembra ele, tudo me lembra o momento de ser esfaqueado. Eu não consigo mais dar as costas para ninguém, porque eu acho que alguém vai me esfaquear de novo. Tudo me lembra ele, sabe? Me lembra eu sangrando, eu indo para minha casa sangrando. Hoje, Rodrigo precisa ficar a maior parte do tempo deitado. Tem que ficar assim. A recuperação vai levar de 3 a 4 meses. Ó, tudo branquinho, tá vendo? Tudo calcificado, a minha coluna, ó. Olha ali o buraco que ele fez na região do pescoço, ó, que foi onde pegou a facada. E olha onde entrou a lâmina. Entrou bem atrás, entre o pescoço e a coluna. Aqui foi quando eu cheguei no hospital. Eu tinha acabado de ser resgatado pelo SAMU. Eu ainda estava até sangrando, ó. O médico disse que eu nasci de novo, porque você escapou 2 vezes. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou assim, primeiro que era pra você ter morrido.
pela gravidade e o local que ele te esfaqueou. Segundo, mesmo você estando vivo, ficando vivo, você tinha que ter ficado paraplégico ou tetraplégico. Minha vida simplesmente parou, porque eu já estou desempregado há 15 meses e agora mais 3 meses com esse colar, vai ficar bem difícil a situação para mim, porque enquanto eu estava só desempregado, mas eu estava bem, eu podia fazer meus bicos, né? Eu podia correr atrás para ganhar dinheiro. Agora desse jeito, ficando de 3 a 4 meses na cama, eu não sei bem o que eu vou fazer. Esse daqui é o camarada que me esfaqueou. Wanderson Pacheco de Oliveira, de 39 anos, vai responder por lesão corporal. Ele foi pego em flagrante, entendeu? Tem filmagem dele me esfaqueando pelas costas e nada foi feito. A polícia liberou ele e fez o boletim de ocorrência apenas como agressão, sabe? E isso dá uma sensação de impunidade muito grande para mim. Eu não me sinto seguro dentro da minha própria casa, entendeu? Porque eu tô com síndrome de pânico. O vizinho, ele não tá mais aqui, ele voltou pro Rio de Janeiro, tá na casa de familiares. Ele não tá devendo nada para a justiça, então ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. Eu fico extremamente com medo. Já pensou se de repente ele aparece aí do nada e me pega saindo do apartamento? Tanto que eu já conversei com a minha família, eu não tenho para onde ir, infelizmente, né? Então, mas assim que eu arrumar um emprego, eu vou alugar aqui, eu vender e vou embora, eu não vou ficar aqui. Rodrigo quer processá-lo por crime de homofobia. Ele postou no Facebook dele que eu sou um vizinho de ser inferior, que eu devo morrer, sabe? Então eu tenho várias provas que mostram que ele tinha ódio de mim por eu ser homossexual, entendeu? Porque antes dele descobrir que eu era gay, a gente se dava bem. Até que ponto você discriminaria um ser humano pela sua orientação sexual? A resposta a essa pergunta vai indicar o quanto a intolerância faz parte de sua vida. Aqui Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.